Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje, como de costume, mais um método prático para você aplicar no seu dia a dia nas suas avaliações ergonômicas. Vamos lá? E já vamos direto ao assunto então, pessoal. O método que nós falaremos hoje é o método KIM, utilizado para movimentação manual de cargas, também conhecido como indicadores-chave. É um método relativamente simples de ser aplicado, é um método que vem ganhando cada vez mais espaço, né, dentro das avaliações ergonômicas, muito utilizado por alguns institutos europeus, inclusive ele foi desenvolvido, né, por um instituto europeu, um instituto alemão, e é muito utilizado, né, como um método de referência para a OSHA, né, a Agência Europeia de Saúde e Segurança do Trabalho, tá legal? Então vamos conhecer um pouquinho desse método antes de eu mostrar para vocês lá na planilha como que nós fazemos a aplicação, tá legal? Então, como eu já mencionei, ele foi criado por esse instituto alemão, né, em 2001, passou por algumas revisões, a mais recente de 2019, que trouxe algumas mudanças, né, importantes na elaboração do método, e como eu já mencionei, ele também é conhecido como indicadores-chave. Tem uma série de condições e ergonomias que são avaliadas por esses indicadores-chave. Então tem um método um pouco maior, mais amplo, dentro de um manual de aplicação desse instituto alemão, e um desses indicadores, né, um dos pontos de avaliação é relativo à movimentação manual de cargas. Nós temos a aplicação desses indicadores dentro da movimentação manual de cargas, tanto para o levantamento e transporte de cargas, que é o que nós veremos hoje, como também para os esforços de empurrar e puxar cargas, que nós veremos em um outro momento também, tá legal? É importante dizer que o método KIM, a aplicação dele em si é relativamente fácil, basta que você vá identificando no seu ambiente de trabalho quais são os fatores, né, quanto de esforço as pessoas estão realizando, qual é o tipo de movimento, e basicamente a sistemática está relacionada com esses fatores que eu coloquei aqui no slide para vocês. Então primeiro nós vamos identificar a frequência, isso é, dentro de uma classificação de tempo, quantos levantamentos, né, quantas ações relacionadas à movimentação manual de cargas acontecem dentro da jornada de trabalho ou dentro daquele período que você está avaliando. Então esse indicador de tempo, posteriormente, ele será multiplicado pelo score que nós encontraremos na sequência, tá legal? Então é muito importante que nós façamos aqui, novamente, uma filmagem adequada, identifique os ciclos de trabalho, qual o período realmente que acontece, né, durante a jornada, as atividades de levantamento de cargas, e aí a gente vai assinalar dentro de uma tabelinha que é bem tranquilinha, tá? Posteriormente, nós vamos identificar o peso efetivo dessas cargas, e é importante que o método ele vai trazer um limite de peso, né, ou uma condição ergonômica relacionada ao risco, diferente para homens e para mulheres. Nós não vamos anotar pesos diferentes, claro, se isso acontecer no ambiente de trabalho, você pode fazer, mas nós vamos anotar os pesos e depois, posteriormente, ele vai nos dizer qual é o risco atribuído, né, dentro daquelas condições para homens e mulheres de maneira distinta, tá legal? Em terceiro, nós vamos colocar as condições do manuseio, em que posição se inicia o levantamento, em que posição ele termina, basicamente ou de modo semelhante ao que nós falamos no NIOSH, inclusive quem assistiu a nossa aula sobre o método NIOSH vai perceber várias similaridades, né? A maneira de avaliação é diferente, mas nós temos alguns pontos em comum, inclusive eu recomendo para aqueles que não assistiram ainda que acompanhem essa nossa aula, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou em algum lugar aqui nessa página, mas é importante que a gente entenda essa sistemática. Essas condições de manuseio relativo ao início e final dos posicionamentos de carga é muito importante dentro do nosso score final, tá legal? Depois, a postura adotada, né, na movimentação manual de cargas em relação às mãos, punhos, os braços e assim por diante, nós temos alguns pontos lá de avaliação, as condições de trabalho e a organização de trabalho. E aqui dentro desse último ponto de avaliação, nós vamos identificar se existem, por exemplo, condições de piso escorregadio, se tem condições ambientais que podem influenciar no levantamento, no manuseio de cargas, se em relação às tarefas que as pessoas realizam, se existe alguma variabilidade ou não, quando a gente está falando de organização do trabalho, porque é muito importante, né, dentro da quebra de ciclo, e aí nós vamos identificar esses fatores. Então a sistemática é basicamente essa. Vamos passar pela frequência, peso, as condições do manuseio,
as posturas adotadas, condições de trabalho relacionadas a esse levantamento, a essa atividade e a organização do trabalho, tá legal? O nosso score final, ele vai se dar basicamente dessa forma. Esse aqui é um quadro avaliativo. Nós teremos ali, então, para homens e mulheres, a diferença basicamente em relação ao peso, ao score que vai ser dado em relação a essa carga. E aí nós vamos fazer a soma desses fatores e multiplicar pela classificação de tempo. Então aqui nesse quadro, esse aqui são scores já preenchidos, né? De acordo com o fator que nós escolhemos, tem um score específico para cada item. Então nesse caso aqui, nós tivemos essas condições de manuseio, a classificação de tempo então é multiplicado pela soma de todos os outros e aí nós chegamos a um resultado final. Esse resultado, nós temos um quadro avaliativo, que é basicamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse risco ele vai desde verde até vermelho, e aí a faixa de risco, nós temos 4 faixas de risco. Novamente, bem semelhante a algumas outras ferramentas, outros métodos de avaliação, mas de qualquer forma, se eu tiver até 20 pontos, né, um score menor que 20 pontos, eu tenho uma intensidade, um fator de risco relacionado a esse quadro que é considerado baixo. De 20 a 49 pontos, nós temos uma condição razoável, de 50 a 99 pontos, uma condição substancial, e aí acima de 100 pontos, uma condição que é considerado alta, tá bom? E aí ele nos dá também uma descrição, uma condição de avaliar em relação à probabilidade da sobrecarga física, de acontecer ou não, e as possíveis consequências para a saúde. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho uma classificação de risco baixa, a sobrecarga, primeiro, ela é improvável e segundo, nenhum risco à saúde é esperado. Então nós teremos para cada quadro, né, de score de avaliação, nós teremos essas duas condições de interpretação, em relação à sobrecarga e em relação aos danos à saúde. Tanto é que o último aqui, né, que é considerado alto, é provável que haja uma sobrecarga aqui nessa descrição e na letra B aqui, distúrbios, disfunções mais pronunciadas ou estruturais. Então, significa que se eu tenho um risco considerado alto aqui, é provável que eu tenha sobrecarga no ambiente de trabalho e provavelmente também eu terei a presença de disfunções, de distúrbios relacionados à movimentação manual de cargas, tá legal? Então, basicamente essa é a sistemática do método e agora eu quero mostrar para vocês na planilha. Mas antes da gente passar para a planilha, eu queria convidá-los, né, que eu já me esqueci de fazer essa solicitação hoje. Se você acompanha os nossos vídeos, não esquece de clicar aqui no gostei e se inscreve no canal para receber sempre essas informações. É muito importante que você esteja inscrito, porque o YouTube te manda esses avisos, né? Você recebe sempre em primeira mão todas as aulas que nós publicamos aqui semanalmente, tá legal? Então, não deixe de clicar aqui no gostei, se inscrever para acompanhar sempre conosco esses conteúdos, tá legal? Estamos aqui agora na planilha, então vou mostrar para vocês como que a gente faz o preenchimento desse método. Então, como eu já disse, ele chama-se método KIM, né, indicadores chaves para movimentação manual de cargas. Inclusive, outro recado importante que eu já ia me esquecendo. Para os nossos alunos da Academia do Ergonomista, como de costume, dentro dessa semana essa aula já ficará disponível para download, né? Então você vai ter a aula lá explicativa e também a planilha de download para aplicação nas suas atividades, tá legal? Tanto a planilha em Excel quanto o PDF de coleta de campo, caso você queira imprimir para levar para os ambientes de trabalho, tá legal? E aí, se você não conhece, eu vou deixar também o link aqui na descrição para que você possa conhecer a nossa comunidade, que além dessas aulas tem muitas outras, né? Que a gente já publicou aqui também no nosso canal, tá bom? Então, na parte inicial aqui da planilha, eu vou preencher aqui qual é o local de trabalho, a atividade, a jornada de trabalho e a duração da atividade. Então, se a pessoa faz isso durante toda a jornada, então a minha duração da atividade vai ser correspondente à minha jornada de trabalho. Mas como a gente já mencionou em outras aulas, quando nós aplicamos uma ferramenta, um método qualquer quantitativo, é sempre importante que nós já tenhamos realizado a nossa avaliação qualitativa. Então aqui eu já estou supondo que você identificou quais são os perigos e existe, né, no caso, a movimentação manual de cargas, você já entendeu como as pessoas realizam essas atividades, quais são os possíveis agravos. Então você já tem uma ótima noção de como essa atividade se realiza no dia a dia, tá bom? Você já tem o seu diagnóstico mais ou menos montado na sua cabeça e você utiliza a ferramenta para entender quantitativamente se isso está dentro dessa faixa de segurança ou não, tá legal? Então essas informações aqui você já deve ter coletado, já deve ter identificado, tá bom?
Então, o primeiro score que nós vamos assinalar é a classificação de tempo. Então aqui o descritivo é até quantas vezes, né, isso acontece na sua atividade ou na jornada, de acordo com aquilo que você mencionou aqui. Então vamos supor que ele faça isso por 4 horas durante o dia, e aí você vai contar quantos levantamentos ele faz por minuto. Aqui não temos a necessidade de classificar por minuto, por hora e assim por diante. Nós vamos classificar pela jornada, né, pela atividade como um todo. Então aqui, se ele faz até 5 atividades, você vai marcar um X aqui. Se ele faz até 20 ações, 50, 100 levantamentos, 150 levantamentos e assim por diante, tá? Eu vou colocar, como de costume, vou fazer uma aplicação aqui com vocês e aí a gente vê como que isso pode ser usado para simulação de melhorias também. Então vamos supor, né, que uma atividade que é muito frequente, por exemplo, é o funcionário lá trabalhando na expedição, por exemplo, ele tem que montar pallets que vão ser carregados no caminhão, né, que vão ser levados, né, vão ser transportados. Então, ele tem as caixas lá, ele vai montando os pallets para que isso possa ser distribuído. Então, vamos supor que ele faça essa atividade, que ao longo do dia ele faça, por exemplo, 150 levantamentos. Então, eu vou marcar aqui um X, e aí aqui a gente já percebe que o score, né, ele já foi modificado. Então, para cada item, eu vou ter um score específico. Inclusive, junto dessa aula, dessa planilha, né, lá na nossa comunidade, eu vou deixar também o artigo do método original para que vocês possam ver quais são esses scores, tá? Aqui a nossa planilha ela já calcula automaticamente, você não tem que fazer nenhuma conversão. Mas eu vou deixar lá para que vocês possam conhecer, por exemplo, o 5 levantamentos, ele corresponde a quanto? 150, ele corresponde a quanto, tá? Então eu vou deixar esse material para vocês também, tá bom? Segundo ponto, então aqui basicamente é só a gente contar quantos levantamentos acontecem. O segundo ponto é o peso efetivo da carga. Aqui você vai anotar quais são as cargas mais frequentes, né? Você pode aqui, como o método não nos dá esse parâmetro, você pode trabalhar com as médias, né, de pesos levantados ao longo do dia, ou você pode também trabalhar com a pior situação, tá? Aí vai da escolha, né? Eu prefiro ver aquilo que é mais frequente, né? De repente, se a gente consegue traçar uma média de acordo com o número de cargas e o peso levantado, mas de qualquer forma você vai escolher um valor de carga levantado aqui ao longo do dia, tá? Se você marcar mais que um, o método não prevê essa condição. Então aqui na planilha ela vai pegar sempre o maior valor. Então se eu marcar aqui, por exemplo, ó, que eu tenho peso de 3 a 5 quilos e também de 15 a 20 quilos, ele não vai fazer essa correspondência entre os dois. Ele vai pegar sempre o maior valor, sempre a pior situação, tá bom? Então, para esse nosso exemplo aqui, vamos supor que a gente tem isso aqui então, pesos, né, de 15 a 20 quilos, tá legal? Então, o peso da carga é basicamente esse. Aqui no nosso score, vocês podem perceber que tem um valor diferente para homens e para mulheres. Então, isso aqui é previsto no método, né? De acordo com o peso que nós escolhemos, nós teremos um score correspondente diferente para homens e para mulheres, tá bom? Depois, nós teremos as condições de manuseio da carga. Então, basicamente, se eu tenho uma carga que é manuseada com as duas mãos e de modo simétrico, eu tenho uma condição que é melhor que essa primeira aqui. Eu posso ter uma carga que é manuseada temporariamente com uma das mãos ou uma distribuição igual entre as duas mãos. Pode ser uma carga instável, né? De repente, algumas cargas como sacos de batata, de cebola, ele pode ficar mais pesado para uma das mãos porque às vezes não dá para fazer uma pega adequada. E o terceiro é se ela é totalmente instável ou ela é predominantemente realizada com uma das mãos. Então aqui essas condições de levantamento, só essas 3 condições, basicamente se ela está mais adequada, né, ao levantamento das pessoas, né, à movimentação manual, se ela está parcialmente adequada ou se ela é uma condição inadequada, tá bom? Eu vou colocar aqui nesse quadro aqui que ela tem uma condição parcialmente adequada. Então, é uma carga desigual, ela é relativamente instável. Então, vamos colocar nessa condição para depois a gente fazer a nossa simulação, tá bom? Então, feito isso em relação às condições da carga, ó, o score está aqui já também, tá? Já foi atribuído. Em relação à postura corporal, nós vamos escolher aqui 2 coisas, tá? Primeiro, qual é a postura adotada nos levantamentos, tanto a parte inicial quanto a parte final. E depois os pontos adicionais, para a gente entender se tem rotação de tronco, se a carga está próxima ou distante do tronco, se as mãos estão elevadas ou não. E vejam que os princípios de avaliação
como eu já mencionei, são muito parecidos com o que a gente viu no NIOSH, só que a sistemática é diferente, tá? Então aqui dentro dessas figuras, você vai escolher aquela que mais se aproxima dessa atividade. Independente de começar aqui, por exemplo, nessa figura número 1, significa que as pessoas estão pegando na mesma altura e colocando na mesma altura, tá? A altura inicial e final é basicamente a mesma. Aqui eu tenho, por exemplo, uma condição que é legal em relação ao posicionamento, mas a outra com leve flexão de tronco ou um leve agachamento. E assim por diante, tá? Então a gente vai escolher dentro dessas figuras aquela que mais se aproxima. Outra coisa, se a gente pegar aqui essa figura número 4, tá? Onde eu estou passando o mouse aqui, acho que deve estar dando para vocês observarem, essa aqui, ó. Aqui eu estou numa posição inicial, numa altura adequada, e a outra basicamente ao nível do solo. Se as posições se invertem, não tem problema, tá? Ele pode estar começando lá, pegando ao nível do solo, e depois chegando numa posição mais adequada, como esse caso aqui. Então não importa se ela começa assim ou se ela começa assim, quer dizer, se ele começa em pé ou se ele começa com o tronco flexionado, ou vice-versa, tá? Então é importante a gente identificar dentro desses quadros posturais quais são aqueles que mais se aproximam dessa atividade que eu estou realizando. Aqui, por exemplo, ó, quando ele tem que ficar agachado, aqui tanto a flexão no início quanto no final do levantamento, aqui tanto no início quanto no final em posições agachadas e assim por diante, tá? Eu vou entender que nessa nossa atividade, ele faz basicamente essa postura número 4 aqui, ó. Porque ele está montando o pallet, vamos supor que isso aqui não está bem adequado, ele está pegando, né, lá no estoque, no armazém, e está montando o pallet que vai até o nível do solo. Mas aqui, como eu disse, vocês vão escolher aquilo que mais se aproximar na atividade de vocês. Então, vou marcar apenas um X aqui, ok? Lembrando que eu vou ter que anotar, eu vou ter que escolher as posturas que são mais frequentes, aquelas que vão servir para o recorte na minha avaliação. Se eu marcar mais que uma aqui, assim como a gente viu anteriormente, ele vai pegar sempre a pior posição, a pior condição, tá bom? E aí eu vou avaliar. A pessoa faz rotação de tronco, né? E se ela faz, isso é ocasional ou é frequente? Então aqui, ó, rotação, inclinação de tronco frequente ou rotação, inclinação ocasional. Se a carga, né, o centro de carga e as mãos estão próximas ao corpo ou estão distantes. E se ela está distante, se é ocasional ou se é frequente. Então, eu vou apontar aqui sempre esses fatores complementares. E aqui eu fiz uma observação que o método prevê aqui o máximo de 6 pontos. Por mais que você tenha todas essas condições, nós vamos adicionar 6 pontos à nossa planilha de avaliação, tá bom? Então, eu vou supor aqui que o que aconteça. Ele, como não tem um treinamento adequado, não tem um layout adequado, ele tem que ocasionalmente deixar a carga distante do tronco. Então eu vou procurar aqui, ó, centro de carga e mãos ocasionalmente distante do tronco, tá? Então veja que aqui em cima o score estava 7, ó, ele passou para 9, porque é o ponto, né, é o score relacionado a essa condição, ó lá, 7, se eu colocar o X aqui, ele vai para 9, tá bom? Então, esses dois momentos, vou escolher quais são as posturas que estão sendo realizadas, né, ou aquelas que mais se aproximam da minha atividade, e depois se eu tenho esses fatores complementares, como rotação, se a carga está distante, se os braços estão levantados, ó, aqui uma diferença importante, tá? Esses dois primeiros itens, é se os braços estão sendo levantados frequentemente ou ocasionalmente, né, entre a altura do ombro e os joelhos, tá? E os cotovelos, desculpem. E aqui, se as mãos estão sendo, né, elevadas acima do nível do ombro. Então, eu tenho um score, se eu tiver nessa altura intermediária, entre o ombro e o cotovelo, e um outro score se eu tiver acima do ombro, tá bom? Que seria aqui as mãos elevadas. Feito isso, então, eu vou para a minha outra parte da avaliação, que são as condições de trabalho desfavoráveis. Nesse ponto da avaliação, o que nós vamos encontrar? Se os punhos, né, se o punho e a mão estão em posições e com movimentos inadequados, se eu tenho aplicação de forças, se eu tenho condições ambientais adversas, se eu tenho algumas condições espaciais, né, os espaços de trabalho eles são inadequados em relação à vestimenta ou alguma dificuldade no transporte, no carregamento das cargas. Lembrando que a ferramenta é utilizada para o levantamento e transporte de cargas, tá bom? Então, primeiro aqui, se eu tenho algum posicionamento de punho e mãos inadequados, vejam que aqui é importante que a gente entenda um pouquinho da biomecânica, tá? A gente vai pegar sempre os extremos. Então, se eu tiver punhos, por exemplo, posicionados no extremo da extensão ou no extremo da flexão, assim como
atividades com desvio lunar e desvio radial, eu posso considerar os limites da amplitude, tá bom? Então, se eu observar, eu vou escolher aqui se isso acontece, novamente, ocasionalmente ou se isso é frequente, tá bom? Em relação à aplicação de forças, se o trabalho é restrito ou se ele está prejudicado. Então, se são cargas difíceis de agarrar, se tem que ter maior força de retenção necessária, por exemplo, como a gente falou, dependendo da pega, né, se ela for ruim, as pessoas têm que fazer mais força para poder segurar essa carga. Ó, sem pega, luvas que incomodam ou que atrapalham, né, o transporte de cargas, e aí eu vou escolher dentro desses dois fatores aquele que mais se aproxima, tá bom? Eu vou marcar aqui, vamos supor que a gente tem uma condição aqui de trabalho dessa característica, tá? Condições ambientais. Então, se eu tenho aqui levantamento de cargas que são prejudicados, por exemplo, pelo calor, pelo frio, condições de umidade, né? Porque se o piso fica muito escorregadio, isso acontece muito, por exemplo, muito não, mas em algumas condições relacionadas aos frigoríficos, por exemplo, as pessoas têm que fazer o levantamento de cargas, mas tem um chão que está úmido, está escorregadio. Naturalmente, as pessoas precisam realizar um esforço adicional. Tem que ter coordenação, tem que ter equilíbrio, e isso acaba dificultando também o transporte, tá? Vamos assinalar aqui que nessa atividade suposta que a gente está fazendo, a gente tem aqui uma condição, por exemplo, de muito calor, né? Que pode levar as pessoas à fadiga e pode cansar mais rapidamente, tá bom? Em relação aos espaços de trabalho, né? Ó, áreas de trabalho inferior a 1,5 m, piso moderadamente sujo ou irregular, leve inclinação até 5 graus e assim por diante, tá? É diferente também, se a gente tiver uma rampa para subir com uma carga na mão, vai demandar muito mais esforço. No caso da condição espacial aqui, né, os espaços de trabalho mais restritos, nós podemos ter, por exemplo, aqui, ó, degraus, buracos, né? Eu já mostrei em outros vídeos aqui, inclusive quando a gente falou do método Kinovia, e que eu aconselho para vocês, né, se vocês não assistiram ainda, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo ou aqui no card, a aula que nós mostramos sobre a utilização do Kinovia, que eu acho fundamental para esse tipo de avaliação, uma vez que você filma, registra as fotos, e aí eu mostrei para vocês uma situação em que existe isso, né? A pessoa tem que descer com uma carga passando por um degrau. Então é sempre importante, né, essa filmagem para identificar esses fatores. Em relação à vestimenta, né, se algum tipo de vestimenta, como luvas, capas, equipamento de proteção, isso pode atrapalhar o transporte de cargas, e vejam que nós podemos ter coisas que são conflitantes. Muitas vezes as medidas que são propostas e são necessárias, né, pela segurança do trabalho, elas acabam trazendo em algumas circunstâncias um esforço maior para o trabalhador. Então é claro, se eu não consigo, a pessoa tem que usar aquela vestimenta pela questão segurança. Então eu tenho que buscar outras formas de adequar essa atividade para que não tenha prejuízo também à condição biomecânica e que não tenha doença ocupacional, tá? E aqui a dificuldade no transporte, né, no carregamento, se a carga tem que ser mantida pelo menos entre 5 e 10 segundos, ou que ela tem que ser transportada de 2 a 5 metros, e aqui se ela tem que ser mantida por mais que 10 segundos, ou uma distância maior do que 5 metros. Então, ó, aqui basicamente é você pensar no layout, né, como que ele tem que pegar essa caixa e fazer o transporte. Quando eu digo caixa, é uma carga qualquer, tá bom? Então vamos lá, vamos supor que nesse caso aqui eu tenha essa condição, tá? Ele tem que pegar essa carga, tem que transportar, porque ele não tem espaço adequado no seu ambiente de trabalho, tá bom? Então aqui nós chegamos, ó, temos um score aqui também das condições desfavoráveis. E aí, por final, né, o último item é a organização do trabalho. Basicamente a distribuição temporal. Então, se eu tenho uma organização do trabalho boa, né, significa que as pessoas têm variação das tarefas, ela não faz aquilo o dia todo. É um dos pontos principais que a gente avalia em ergonomia, mesmo, como eu disse, antes da ferramenta, tá, pessoal? Entendam que sempre que eu fizer exatamente a mesma coisa ao longo de uma jornada inteira, a chance de qualquer perigo se materializar, ela é maior. Então, se eu levanto cargas o dia inteiro, é mais preocupante do que se eu tenho uma exposição menor. Isso vale para movimento repetitivo, isso vale para postura estática e para vários outros fatores de risco, tá bom? Se eu tenho um trabalho restrito, porque a variação de trabalho ela é rara, né? Não tem uma sequência ocasional de tarefas, as cargas não modificam,
a máquina, né, controla o processo, e aqui no desfavorável significa que eu não tenho controle nenhum sobre o processo, eu não tenho nenhuma variação das minhas atividades. Essa é, sem dúvida, uma condição muito ruim quando se trata da movimentação manual de cargas, tá legal? Eu preciso ter a quebra do ciclo, eu preciso ter a quebra de padrões para que o nosso corpo consiga se adaptar, tá bom? Eu vou marcar aqui que nesse caso aqui, vamos supor que é bom, porque o indivíduo está lá no estoque, ele provavelmente tem condições de fazer a sua manipulação, ele tem condições de fazer basicamente o seu tempo, controlar o seu processo, tá bom? Então todos esses valores foram transportados para cá, todos esses scores, né, que a gente encontrou, eles foram transportados para cá, e aí a gente vai ter a fórmula de cálculo aqui. Nesse caso, com essa avaliação, nós tivemos 78 pontos para homens e 120 pontos para mulheres. Então, nessas condições colocadas aqui, eu tenho um risco substancial para homens e um risco muito alto para mulheres, tá? Nesse caso aqui, ó, pode ser que eu tenha uma sobrecarga de trabalho para algumas pessoas, pode ser que eu tenha dores, desconforto, e para as mulheres, aqui é provável que haja sobrecarga e é provável que eu tenha disfunções mais pronunciadas. Ah, Tiago, mas nesse setor eu não tenho mulheres, eu só tenho homens. Ótimo, você vai usar esse valor aqui como referência. Inclusive, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu nem previ isso. Eu previ que aqui nós temos uma condição para homens que estão trabalhando lá na expedição, e na movimentação de cargas, né, em geral, nós encontramos essa característica. Então, basicamente, a planilha consegue fazer esses cálculos. Eu vou deixar, né, já mencionei esses valores para que vocês possam ter essa referência, mas de qualquer forma que eu identifiquei que eu tenho uma situação de potencial melhoria, né? Eu tenho que promover alguma mudança aqui para tentar reduzir esse risco para homens e mulheres, se for o caso, principalmente aqui, tá? E aí, como a gente sempre faz, vamos pensar na simulação, né? Eu gosto sempre de utilizar a ferramenta, não só para chegar a esse resultado final, a esse diagnóstico, mas também que a gente possa entender onde são os pontos de melhoria. Né? O que eu tenho que fazer aqui para tentar adequar essa situação. E quando a gente veio fazendo o preenchimento, vocês, né, alguns de vocês já perceberam onde a gente pode atacar. Então vamos lá. Eu não vou começar, por exemplo, atacando aqui essa frequência. Vamos supor que as pessoas vão continuar fazendo exatamente a mesma quantidade de levantamentos. Eu não consegui ainda mexer no processo da empresa. O que eu vou tentar fazer? De acordo com as mudanças e vendo se eu consigo reduzir esse risco, tá bom? Então, o segundo ponto aqui, ó, o peso. Não vou mexer no peso ainda. Talvez a gente tenha que voltar e mexer e fazer uma adequação aqui. Agora, nas condições de manuseio. Vamos pensar que aqui, se eu fizer o treinamento ou se oferecer uma mecânica adequada para esse funcionário, ele não vai precisar ter uma condição de manuseio inadequada. Ele pode ter uma condição adequada, tá bom? E aí, ao invés de pegar com uma das mãos ou pegar de forma assimétrica, ele pode transportar essa carga de uma maneira mais adequada. Então, aqui eu vou tirar esse fator e vou preencher aqui. Então, um xizinho, porque essa condição, vamos supor que eu consegui melhorar e agora ele pega com as duas mãos simetricamente, tá bom? Outra coisa que nós podemos orientar no levantamento de cargas, né? Que é basicamente orientação, e aí dependendo do espaço, né? O layout. Mas se a pessoa está transportando a carga distante, eu tenho que orientá-la a trazer próximo ao corpo, mesmo que isso seja ocasional. Cada vez que nós aumentamos a alavanca, né, o braço de alavanca, eu vou ter um aumento da sobrecarga na região da coluna muito grande. Então aqui com o treinamento, com a cobrança, de repente a mudança do layout, também é possível de resolver essa situação, tá? Em relação a essa condição aqui, vejam, todo levantamento ao nível do solo, nas minhas recomendações de análise ergonômica, eles devem ser eliminados e devem ser melhorados. Eu sempre preconizo que pelo menos as cargas devem estar ao nível do joelho. Ela deve ter uma altura em relação ao solo para que eu não precise realizar essa postura aqui, que eu possa começar de uma altura um pouco mais adequada, tá legal? Então aí de repente eu posso sair dessa condição aqui e vir para essa condição. Vamos supor que eu não consegui resolver, né, totalmente o problema, mas eu melhorei a situação. Orientei as pessoas no transporte de cargas mais próximo e também coloquei um suporte ali para que o pallet não fique ao nível do solo. Então aqui eu tive uma mudança também significativa. Em relação à aplicação de forças, tá?
Aqui a gente tinha colocado, né, em relação à aplicação de força, que demandava um certo esforço, seja pela pega, seja pela luva. Vamos supor que ainda a gente não mexeu aqui. Em relação à condição do ambiente, né, vamos deixar assim por enquanto, né, o ambiente continua quente, não foi melhorado ainda, a gente sabe que nem sempre é fácil disso acontecer. E aqui dá para a gente melhorar, né, porque eu não tenho necessidade, a não ser que o layout me impeça, de que essa carga fique distante. Eu tenho sempre que aproximar, né, para que eu evite ter um transporte muito longo, para que eu evite ficar sustentando essa carga muito tempo nas minhas mãos. Então vamos supor que com um ajuste no layout, nós conseguimos resolver essa situação, aí a gente vai eliminar esse fator de risco aqui. Então a gente vai ter um score aqui também reduzido, tá bom? Aqui a organização do trabalho já estava legal, né? Nós não tínhamos nenhum problema aqui. Vamos ver se foi suficiente, né? Se isso conseguiu resolver. Eu também não sei, estou fazendo uma simulação aqui com vocês, tá? Então nesse caso aqui, ó, bom, para homens já chegou no verdinho aqui, ó, e já está sendo classificado como razoável, tá? Ainda não é a melhor condição, ó, porque não está abaixo de 20 pontos, mas já está numa condição razoável em que não é esperado, né, uma sobrecarga para todas as pessoas, né? Pode ser que aconteça ainda? Pode, né? Não é uma condição segura, mas já é muito melhor do que a gente tinha anteriormente. Para as mulheres também melhorou, mas ainda carece de melhorias, provavelmente aqui justamente pela frequência, pelo peso da carga, e a gente vai ter que fazer esses ajustes para tentar trazer, né, esse fator de risco também de forma adequada aqui para as mulheres. Então eu acho muito interessante essa forma de atuação, sempre procuro fazer isso com as ferramentas, né, com os métodos, porque você já pode, né, tirar daqui as suas recomendações. Quando você levar um instrumento lá para anexar no seu relatório de análise ergonômica, você já vai pensar em que situações podem ser melhoradas. E aí no seu plano de ação, nas recomendações, você já vai citar quais são as ações necessárias para poder reduzir o risco relacionado à movimentação manual de cargas, tá legal? Então aí você pode tanto utilizar somente esse quadro avaliativo, né, copiar e colar lá no seu relatório, ou o que eu às vezes prefiro fazer é exportar realmente a planilha inteira e utilizar lá para qualquer pessoa que seja o avaliador, o auditor que está observando o seu relatório, que ele possa entender. Não, então realmente, olha aqui, ele selecionou essa postura, ele identificou que aqui as cargas têm esse peso, a frequência, né, acontece X vezes por jornada e assim por diante, tá bom? Eu gosto de deixar assim porque facilita, né, a compreensão para quem vai pegar esse relatório e fazer um plano de ação ou fazer uma auditoria e assim por diante, tá legal? Então, de forma geral, é isso, né? Nós vamos pegar item por item essa planilha, né, de coleta. Aqui eu até tenho uma planilha de coleta que é para vocês imprimirem e levar para campo. É basicamente a mesma coisa, ela só não tem alguns scores, né? Não tem necessidade de ter o score, é só para você ir anotando e fazendo o xizinho lá que fica muito mais fácil, tá bom? Então, essa planilha fica disponível para download lá na nossa comunidade, na Academia do Ergonomista, tá legal? Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o método KIM, né, os indicadores-chave para a movimentação manual de cargas. Se essa aula foi interessante para você, não deixa, né, de clicar aqui no gostei e principalmente comentar aqui embaixo. Eu tenho recebido feedback muito interessante de vocês em relação a Thiago, fala sobre tal método, fala sobre tal orientação, e dentro do possível nós vamos trazendo sempre aqui para o canal. Então é importante que você comente aqui embaixo, tanto se você já utilizou, se você utiliza esse método, se já sabia dessa atualização que tinha saído, né, em 2019 em relação ao método KIM, e também que outros métodos, né, que outras ferramentas você gostaria que a gente apresentasse aqui no canal, tá legal? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixo um forte abraço para vocês e até um próximo vídeo. Tchau!